Boa noite a todos e todas que nos ouvem. É com grande prazer que mais uma quarta-feira estamos aqui para trazer para vocês o programa Engenharia Predial. Esse programa tem como objetivo difundir, orientar síndicos e profissionais da área que atuam em condomínios a correta manutenção, a correção de patologias e todos os itens relativos à engenharia predial, Na semana passada, nós fizemos um programa sobre os reflexos criminais da imperícia na execução de obras e também na elaboração de laudos. Hoje nós vamos fazer uma sequência desse programa, sendo que na semana passada nós tivemos aqui a presença do Dr. Wander Andrade, um grande criminalista que atua na área de condomínios em São Paulo, e essa semana a gente está trazendo aqui a doutora Camille Bárbara, que atua na mesma área também, e a gente vai continuar discutindo o mesmo tema, esclarecendo a todos sobre a necessidade de cuidar bem do seu condomínio, de administrar corretamente o seu condomínio, gerenciar a manutenção, obras, de forma com que vocês síndicos e todos os profissionais que atuam na área possam ter uma melhor qualidade da edificação, uma maior vida útil. Lembrando sempre, a gente agradece ao Sérgio Craveiro, que é o CEO da TV Síndico Online, do CONASE. Nós tivemos semana passada em São Paulo, no 4º CONASE, onde tinha síndicos do país inteiro lá, com uma excelente repercussão de todo o trabalho que está sendo elaborado aqui na TV CONASE, na TV Síndico Online e no CONASE. Pedir à doutora Camille que possa se apresentar, dar um breve currículo dela, e a gente para que a gente possa iniciar a nossa conversa. Doutora, por favor. Boa noite a todos que nos assistem. Quero agradecer, Maurício, aí o convite. Eu atuo na área civil e também na área criminal, tá? Sou especializada em obrigações e contratos. E na área criminal, além dessa área condominial, também atuo em outras áreas que tudo se funde, na realidade. A área civil e a área criminal, elas, num determinado momento, elas acabam se encontrando, Então, me coloco aqui à disposição para os esclarecimentos necessários a respeito dos casos, E pode perguntar aí o que você precisar. Bom, como também é costume, doutora, a gente faz um breve relato, relembra sempre a importância da inspeção predial, como a gente repete sempre, inspeção predial é uma anamnese, uma análise de toda a edificação, Essa análise ela é feita tanto na parte física do imóvel quanto na parte documental do imóvel. Com isso, obviamente, com um profissional qualificado, elaborando um laudo competente, você tem um conhecimento de toda a edificação. Em paralelo, a gente sempre fornece aos síndicos que nos contratam, e é imprescindível que se tenha na edificação um plano de manutenção predial. Agora, recentemente, com as tentativas da Prefeitura, da Câmara de Vitória, de alterar a legislação, se costumou chamar, se está discutindo muito, o Manual de Uso e Operação. Manual de Uso e Operação é nada mais, nada menos do que o plano de manutenção. Esse plano de manutenção, ele obrigatoriamente, ele deverá ter entregue pela incorporadora no ato da entrega da edificação. Da mesma forma, o Manual de Uso e Operação. Portanto, essa tentativa de alterar a legislação, para, obviamente, maquiar a possibilidade de se estar elaborando o laudo, ela no mínimo, muito estranha. Por quê? Porque todos os documentos inerentes a um plano de manutenção, em especial, hoje, com a nova norma de desempenho, o Manual de Uso e Operação, ele é fundamental
que se tenha toda a documentação de construção da obra, todos os testes, ensaios, nota fiscal, garantias de produtos que foram utilizados na construção. Então, é impossível que qualquer profissional, por mais qualificado que seja, consiga elaborar um manual de uso e operação ou um plano de manutenção sem esses documentos, atender à norma de desempenho, sem esses documentos que são de posse exclusiva da incorporadora, né? Desta forma, a gente já deixa claro, amanhã ou depois, o prefeito de Vitória vai estar tomando uma decisão no sentido de sancionar ou vetar a lei que foi aprovada na Câmara, mas, obviamente, essa lei, se sancionada, ela vai ser questionada judicialmente, porque chega a ser absurdo essa tentativa de intimidar, né, aqueles que atuam na área da inspeção predial, né? E obviamente, a tentativa é no sentido de proibir ou omitir de toda a sociedade, principalmente aqueles adquirentes de imóvel, as informações que são relativas àquele imóvel, né? Não se quer deixar que um adquirente do imóvel conheça os erros construtivos daquele imóvel. Isso, obviamente, é totalmente contrário até ao bom senso, né? Sem falar na própria legislação vigente. Além do mais, a norma brasileira ela continua valendo. Então, alterar a lei, nada praticamente vai mudar, porque a norma continua valendo, e aí essas discussões vão continuar para sempre, né? Doutora, um dos itens que me chamou muita atenção na conversa, no programa anterior com o doutor Wander, é exatamente a possibilidade de criminalização dessas imperícias, né? Tanto no que se trata de erros construtivos, principalmente quando esses erros construtivos colocam em risco, né, colocam em perigo a edificação, a vida das pessoas, como também nos laudos que são elaborados de forma, como diria, obscura, né, com interesses não parciais, né? Lembrando que, quando a gente elabora um laudo, a Justiça considera que esse laudo ele é parcial, uma vez que ele é feito por um profissional contratado por uma parte, né? É exatamente por isso que se busca a Justiça, no sentido dela indicar um profissional para que esse profissional corrobore aquelas patologias que nós identificamos ou não, né? Então, o que se pretende é exatamente uma imparcialidade desse profissional que tá atuando. Portanto, se ele é parcial, ele está sendo, no mínimo, injusto, né? Ou outros adjetivos que poderiam ser dados. Mas eu gostaria de conhecer o entendimento da senhora no que tange a esse assunto, né? Só lembrando, a gente repete aqui há mais de ano nesse programa que o tempo da justiça não é o tempo da engenharia, né? Nós temos a necessidade, premência de decisões que, infelizmente, a justiça, em função de recursos, de outras situações que acontecem no judiciário, acaba demorando demais, e muitas das vezes a justiça não vai ser feita, né? Então, eu gostaria de entender o entendimento, conhecer o entendimento da senhora sobre essa possibilidade dessa criminalização, porque, ao meu ver, é isso que tende a dar uma celeridade ao processo. Sim, então vamos pegar do começo. A respeito dessa lei que está para ser aprovada, caso ela realmente seja aprovada, o que eu queria colocar aqui em relação à hierarquia das leis é o seguinte: a gente trabalha com a Constituição, que é a Carta Magna, e depois vai descendo em relação aos códigos, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, Código Penal e as leis, né, em geral, que constrói essa normatização, essas regras que a gente deve cumprir conforme está na lei.
quero deixar claro que a lei municipal ela é uma lei orgânica e que ela não tem o poder de se sobrepor a uma lei que já é pré-estabelecida. Então, no caso, a Constituição, que é assim, a norma magna, né, a carta maior do nosso ordenamento jurídico, bem como os demais códigos. Então, se vem uma lei que tira o direito do consumidor, o direito da sociedade em geral, particularmente, eu já entendo que, desde já, ela é nula, essa lei orgânica aí. Então, deve-se, sim, combater as irregularidades e eu espero que, sendo o prefeito de Vitória uma pessoa extremamente esclarecida, né, operador também do direito, eu acredito que essa lei não vá prosperar. Agora, pode falar. Não, um detalhe importante é que lá em 2016, quando o prefeito Luciano Rezende vetou uma lei semelhante a essa, semelhante não, praticamente a mesma lei, só mudava a periodicidade de norma, ele usou como argumento de que essa matéria era matéria de exclusividade do prefeito. Não sei se o termo jurídico é esse, né? Só o prefeito poderia fazer essa legislação. E, portanto, assim o foi, né? Tanto é que essa lei que se pretende alterar, a 9.418, de 1º de abril de 2019, ela foi editada, foi validada, ou também não sei o termo jurídico aí, pelo prefeito de Vitória. A Câmara teria competência para estar alterando essa lei? Poderia estar tendo a competência de fazer algumas alterações nela e reapresentá-la para apreciação do prefeito, para eles ver se ele realmente vai validar essa lei ou não. Então, aí a questão agora seria pessoal dele, se faz ou não a validação dela. A sanção, né? Exatamente. Ok. Nesse caso, ele, pelo que está posto, ele tem o prazo até o dia 30, né, que seria no final de semana, então, muito provavelmente, até sexta-feira, ele estaria vetando ou sancionando, né? Dia 30, deixa eu olhar aqui. 30, salvo engano, é sábado ou domingo, não sei. É segunda-feira. Segunda-feira, não. Então, ele teria até segunda-feira. Mas, segundo o entendimento do Ministério Público, com quem eu conversei, com a promotora que eu conversei, essa decisão, né, de um questionamento jurídico sobre essa legislação, se for sancionada, ela só deve acontecer após a sanção da lei. É isso? Exatamente. A gente precisa aguardar a decisão do prefeito. Precisa aguardar para ver o que vai ser feito. Nesse momento, a gente tem que esperar, não tem o que fazer, aguardar. Ok. E aproveitando que estamos falando nisso, o entendimento da senhora no sentido de que, em sancionando, ele está colocando em risco muita gente, né? Uma vez que nós já falamos e repetimos por diversas vezes aqui, não só com a falta do laudo de inspeção predial torna as edificações mais inseguras, mas como também nós temos diversas situações, dentre elas erros de projetos estruturais que a gente tem levantado com frequência aí, mais uma contaminação do concreto, né, o que torna, em especial, essa legislação, né, essas normas aqui no Espírito Santo ainda muito mais necessárias, né? Se houver um sancionamento, tanto o prefeito quanto o presidente da Câmara, eles podem estar incorrendo em crime por colocar em risco a população? Então, eu não tive acesso a esse projeto de lei. Então, o que eu posso te dizer nesse sentido é que, vamos supor que ele sancione essa lei. Ele vai abrir uma brecha
para as construtoras caminharem de forma perigosa, justamente na contramão da segurança. Sim. Então, vamos supor que, porque se ele se omite ou se ele pratica uma omissão que venha colocar vidas futuras em risco e que, em virtude desta lei, caso ela prospere e por conta disto aconteça algum acidente que gere dano ou, no caso até de morte de alguém, pelo nexo de causalidade de toda a situação, ele pode sim ser responsabilizado. É um processo longo, demorado, porque pode ser que essa lei beneficie na contramão da segurança futuros empreendimentos. Os que estão atuais estão vigorando dentro das atuais legislações. Agora, como eu te falei, isso daí se daria, você está falando aí município de Vitória, para o município de Vitória. Agora... No caso de Vila Velha, nós temos uma similaridade, né? Que por interesses escusos, obviamente, dos mesmos que estão fazendo essa manipulação em Vitória, a Câmara de Vila Velha já colocou em pauta esse projeto 2 vezes e ele, inexplicavelmente, saiu da pauta sem que ninguém conseguisse explicar por que houve essa retirada de pauta, né? Então, o raciocínio vai no mesmo sentido, eu entendo, né? Por exemplo, em Vila Velha, há coisa de 2, 3 semanas, houve um desabamento. O desabamento, como conversamos aqui, inclusive, com um inspetor do CREA, que atua conosco na inspetoria de Vila Velha, ele tinha feito, não chegou a ser um laudo completo, mas ele fez uma inspeção nessa edificação que veio a ruir, né? E efetivamente comprovou que estava sem condições de habitabilidade, né? Existiam muitas patologias que precisavam ser sanadas. Por isso é que não se sabe ainda, né? O Corpo de Bombeiros ainda não deu o laudo definitivo, se por uma explosão ou simplesmente pelo colapso, a edificação veio a comprometer, a matar, né, 3 pessoas, sendo uma pena salva. Então, o raciocínio seria o mesmo. Sim, seria, mas aí, nesse caso, a lei que está para ser sancionada em Vitória é a mesma daqui de Vila Velha? Exatamente a mesma minuta de lei que está proposta em Vila Velha é a mesma que estão tentando modificar em Vitória. É a que torna obrigatório o laudo de inspeção predial, que é aquele instrumento que vai dar ao proprietário de imóvel, né, quando se for uma edificação, ao síndico, né, o conhecimento dessas condições da estrutura, para que elas possam ser corrigidas, os erros construtivos e a falta de manutenção também. Entendi. Okay. No caso, a responsabilidade é similar ao que eu já falei em relação à Vitória. Toda vez que você age de uma forma que venha prejudicar, você pode ser responsabilizado por aquilo. Entendeu? Okay. Mas, para isso, tem que ter o nexo de causalidade. Então, por exemplo, tem que se fazer um laço. Cada caso ele tem que ser analisado de uma forma em separado. Por quê? O caso aqui de Vila Velha, por mais que aconteça em Vitória, tem que ser analisado separado, feita a linha do tempo, visto o motivo, por detrás deste motivo, quem são os responsáveis e assim por diante. Entendi. Bom, passando a uma segunda questão, né? Quando a gente elabora um laudo e constata nesse laudo erros construtivos graves, né? Que vão desde, como mencionei, erros de projeto estrutural,
erros de execução gravíssimos que a estrutura, há o risco de colapso da estrutura ou o risco de insalubridade, né? Porque, doutor, a gente repete sempre aqui, a habitabilidade de uma edificação, ela não é apenas tão somente decorrente da falta de estabilidade, né? Isto não é simplesmente porque uma estrutura está estável que ela também não possa ter não ter condições de habitabilidade. Isto porque a norma determina que a habitabilidade é decorrente da estabilidade e da salubridade, né? Então, o que a gente tem observado muito, mas com frequência constante, é que, em função de erros de projeto e erros de execução de estruturas, nós temos trincas e fissuras em fachadas de forma muito agressiva, muito grande, né? E por essas trincas e fissuras, a umidade percola para dentro da unidade privada, né? E aí você tem uma insalubridade dentro da edificação. Eu fiz uma vistoria hoje numa edificação onde, mais uma vez, a gente está aguardando uma decisão judicial, né? O laudo foi feito há 2, 3 anos atrás, e até hoje não houve uma decisão judicial. O condomínio decidiu por fazer uma revisão do que foi proposto antes, e aí a gente identificou que essa qualidade de vida desses condôminos, né, desses proprietários, em função da falta de salubridade, ela está absurdamente comprometida, né? Então, nesse caso, também há o risco para a sociedade? Sim, com certeza. Com certeza há, porque se já tem o laudo que comprove o risco e infelizmente, como você já falou, né, o tempo da engenharia não é o mesmo da justiça. Então, o risco da demora pode sim trazer grandes consequências negativas, né, contra essas pessoas que ali habitam. Então, no caso, quando há uma questão assim, dependendo da situação, dependendo do caso concreto, há que se invocar liminares judiciais demonstrando justamente esse risco, para que, na lentidão da justiça, ela consiga acompanhar o prazo, né, o tempo da engenharia, que é urgente, para que um mal maior não aconteça. Só como exemplo, para que todos entendam essa questão de tempo aí, né, que a gente fala, nós temos uma situação onde, em 2019, o condomínio conseguiu uma determinação judicial emitida por um desembargador, isso de segunda instância, inclusive do atual presidente do tribunal, à época ainda como desembargador, né, não presidente, mas ele é desembargador de qualquer jeito, desculpa. Mas, nesse sentido, ele determinou que as correções fossem executadas e, ainda assim, determinou uma multa pelo não cumprimento da decisão, né? Passados mais de 2 anos, já houveram inúmeros recursos, decisões sobre essa decisão dele, e, efetivamente, pelo menos ainda não houve uma efetivação, isto nem a correção, né, e também não houve um início da cobrança das multas em função desses inúmeros recursos, né? Então, a visão que a gente tem de leigo perante a justiça, né, em que pese a gente atua muito lá, mas acaba sendo uma sensação de impotência, né? Uma vez que os advogados agiram de forma correta, houve uma determinação judicial e que simplesmente, efetivamente, não acontece nada, né? Acaba isso gerando um total descrédito das instituições. A senhora concorda? Sim, concordo, infelizmente. Mas, assim, eu não tive acesso a esse processo e eu acredito que os advogados estejam trabalhando, né? Se for exatamente o edifício que eu estou pensando, pode ser que
tenha algum tipo de... Se não foi cumprida ainda a determinação estipulada, pode ser que esteja ainda em trâmite algum tipo de recurso, da qual, infelizmente, a gente sabe que são manobras judiciais que se utilizam justamente para empurrar, para protelar, para jogar para frente mesmo, entendeu? E vai chegar uma hora que esse recurso vai ser julgado, e aí pode acontecer duas coisas. Ou o prédio cai, e há aí umas centenas de mortes, ou a gente tem que depender aí da misericórdia, né, de Deus para segurar e aguardar o judiciário. Realmente é muito lamentável essa situação. E assim, a gente acaba dependendo, né, do judiciário para resolver as coisas. Verdade. Com relação especificamente a esse assunto, existe a possibilidade, então, de se tentar as medidas criminais, né? Porque o que a gente observa, até como leigo, né, que os empresários eles não têm nenhum medo de enfrentar ações judiciais cíveis, uma vez que existe essa demora e efetivamente não se tem um fechamento, uma solução a tempos hábeis, né? Mas na questão criminal, eu acho que a situação começa a ser diferente, né? E aí também, como o Dr. Wander nos comentou, há necessidade, né, de não só das medidas judiciais, mas também de um advogado para atuar como assistente de acusação, né, no sentido de dar mais celeridade ao judiciário. Essa também é a sua convicção? Sim, sim. Como disse o Dr. Wander, né, na live passada, o direito penal ele é o pitbull, né, das outros tipos de ações. Mas, realmente, quando você tem um assistente de acusação, você fica mais ali em cima, né, da situação e fica mais em cima, vigiando o processo, cobrando mais efetivamente. Por quê? Porque o nosso judiciário, principalmente aqui no Estado, ele é muito moroso, entendeu? Ele é muito moroso. Então, tendo um advogado que faz ação e que fica ali como assistente de acusação, não vou dizer que ele fique muito mais célere, mas ele acaba transcorrendo um pouquinho mais rápido, né, do que o normal. Porque tem que pensar o seguinte, o judiciário está abarrotado, os promotores também estão assoberbados, e tudo que acontece em relação aos processos, a gente tem que entender que o judiciário ele é usado como uma ferramenta necessária para você alcançar o seu direito que está sendo violado, mas também a gente sabe que tem muita gente que, por conta do direito de peticionar, acaba peticionando coisas que não deveriam estar ali e acaba tomando um tempo que seria para algo realmente importante. Então, é por essa questão. O assistente de acusação, ele entraria para tentar dar uma agilizada nessa situação, até porque a gente sabe que os promotores, principalmente os criminais, eles estão assoberbados, né? Muito atarefados e acúmulos de processo. Ok. Com relação à queda da edificação, conforme a senhora comentou, é importante lembrar, nós já fizemos vários programas sobre isso, né? Colapso da estrutura, né? E aí ressaltar uma situação que a gente repete sempre: engenheiro não é mágico, não é vidente, não consegue enxergar o futuro, né? Então, a gente não consegue determinar claramente a data em que vai haver o colapso. Mas, infelizmente, ou felizmente, né, a gente conhece bem
qualquer engenheiro com mínimo de experiência que tenha, ele consegue determinar se a vida útil daquela edificação já está comprometida ou não, né? E aí, conforme já mencionamos também, essa vida útil ela tem duas referências, né? Primeira norma que menciona que a vida útil de uma edificação é de 50 anos, né? Então, por exemplo, no caso de uma corrosão de aço, se esse aço já está com uma corrosão acentuada, onde a vida útil do aço já está comprometida, a edificação, por consequência, também está comprometida em função do comprometimento da oxidação do aço, né? E a outra situação, que também a gente consegue determinar bem, é a margem de segurança que a gente tem na elaboração de um projeto, né? Normalmente, varia de 2 a 3 vezes o coeficiente de segurança que se tem para uma edificação, né? Para uma estrutura de concreto armado. Se em função de erros de projeto e erro de execução, essa margem, essa coeficiente de segurança, ele foi comprometido, também por conta disso você tem o risco de colapso e no que a gente tem condição, né, dizer que ele é um colapso eminente, né? Eu cheguei até a iniciar uma discussão junto a alguns outros profissionais, né, elaborando uma teoria do pré-colapso, né? O que seria a teoria do pré-colapso? Seria aquele período onde não existe mais nenhuma segurança para a estrutura, mas o prédio ainda está intacto, né? Não houve o colapso, né? Mas, no nosso entender, inclusive já manifestado diante da Justiça, diante da Defesa Civil, né? No caso de Vila Velha, existem edificações que estão já nessas condições de pré-colapso, portanto, não deveriam sequer estar habitadas, né? Já deveriam ter sido desocupadas. Por isso, a gente, inclusive, questiona a posição do Ministério da Defesa Civil de Vila Velha, no sentido de que essa denúncia, né, de um caso específico tem sido tratado com total falta de respeito ou falta de atenção por parte dos servidores que lá atuam. Por quê? Porque já 2 profissionais qualificados já atestaram que existe um risco de colapso, né? E a Defesa Civil simplesmente não atua e não toma providências. Isto é, muito pelo contrário, a informação que eu tive é que, no entendimento da Defesa Civil de Vila Velha, ela deve atuar no momento em que houver o colapso e ela vai tentar salvar vidas, né? Quer dizer, é o cúmulo do absurdo, né? No caso, por exemplo, concreto do mês passado, onde o colapso atingiu 3, 4 pessoas, apenas uma sobreviveu, né? Então, será que é isso que está se esperando? Haver um colapso, haver um comprometimento, e aí tentar buscar salvar vidas? Eu, sinceramente, não consigo entender esse raciocínio. Sim, é um raciocínio perigoso, onde esses profissionais, ainda mais tratando de defesa civil, eles têm o dever de agir justamente para evitar um resultado que está sendo anunciado. E se eles não fazem, se você já fez a notificação, tem documentado, protocolado, que já notificou da gravidade da situação, e se essa situação vier se concretizar, todos, absolutamente todos, responderão pela omissão. Principalmente estes profissionais que são agentes públicos. Então, a Defesa Civil, ela faz parte da administração pública, e se ela não age, se omite, e acontece um resultado que não se espera por conta da omissão, vão também responder cada um a sua cota parte em relação ao que se omitiu. Então, não adianta esperar o prédio cair para depois falar, vamos lá. Não precisa ir salvar vidas, porque o salvar vidas teria que vir
absolutamente no momento em que já foi informado da situação. Eu não vou falar de onde que meu irmão é, mas eu tenho um irmão que trabalha na Defesa Civil e ele não trabalha dessa forma. Se há dúvida de algum problema de estrutura, ele vai interdita. É assim que se deve agir. É assim que se deve agir. Então, é o que se espera de um servidor público, porque as pessoas, principalmente a maioria, não vou também generalizar, mas muitos servidores públicos acham que porque é servidor público pode fazer o que quer, e é muito pelo contrário. O servidor público, ele é um funcionário que está ali para servir o povo. E se tem esse tipo de atitude, é realmente lamentável, porque se ele foi avisado, se foi notificado, se você tem todas as notificações e acontece registradas, protocoladas, e se acontece posteriormente um resultado que a gente não espera e que está sendo anunciado, eles não têm como depois falar assim, eu não sabia, eu não fui avisado. Eu não sabia. E também não adianta vir chorar na televisão falando que tentou salvar e não conseguiu. Porque o tentar salvar é justamente já fazer o quê? Na dúvida, interdita. É a prevenção, né, doutora? Ela é fundamental, né? É a questão da prevenção. Eu estou falando isso porque eu vi na sua live passada você falando que essa pessoa ela chegou a chorar falando que não conseguiu salvar vidas. Então, é complicado. As pessoas esquecem o seguinte, é igual crimes de internet. Pode fazer o que quer, acha que aquilo não vai lhe fazer consequência. Mas se esquecem ou não têm o devido conhecimento de que também o deixar de fazer está normatizado no Código Penal. Que ali, inclusive, o Código Penal, no artigo 13, ele fala sobre ação e omissão. E essa questão da omissão, ela é tão séria que logo abaixo é ressaltado a relevância da omissão. Então, acontecendo alguma coisa, quem já foi notificado, quem já teve o conhecimento de determinada situação e não faz, já está incorrendo no crime de omissão. Entendi. E ali vai responder conforme o resultado gerado. Não é, porque eu não fui no dia. Não, é pelo resultado final. Entendi. Com relação a um outro exemplo emblemático que nós temos aqui em Vitória, e antes de entrar especificamente nele, só ressaltar, infelizmente o brasileiro tem uma memória muito curta, né? Ele costuma... A própria lei de inspeção predial, ela em todo o país, ela é o exemplo claro dessa situação. Na grande maioria das cidades e estados onde ela está vigindo, né? Por exemplo, no Rio, ela aconteceu efetivamente depois que houve um desabamento enorme num prédio atrás da Assembleia, né? Em São Paulo, da mesma forma, ela aconteceu anos atrás, depois de uma tragédia, né? Então, as pessoas, os políticos, parece que só se mobilizam no momento da dor, né? E Vitória não é diferente disso. A lei que está aí vigindo hoje, ela foi aprovada em 2016, porque praticamente uma semana ou 2 semanas, por coincidências da vida, né? Obviamente ninguém planejou isso, ela foi levada à votação na Câmara 1 ou 2 semanas depois que houve o desabamento do Grand Park, né? Exatamente isso, né? E eu costumo falar sempre, usar isso sempre como exemplo, faleceu uma pessoa, mas em que pese uma pessoa não é o melhor dos exemplos para se dar, né? Mas se aquela estrutura, em vez de colapsar na madrugada, como aconteceu, ela tivesse colapsado durante o dia, a informação que a gente tem é que existiam 40 crianças fazendo colônia de férias naquele local que desabou, né? Então, a senhora imagina o tamanho
dessa tragédia, né, o quanto ela seria aumentada, né, e o quanto o nosso Estado estaria sendo visto de forma extremamente negativa no resto do país e do mundo, né? Então, a gente insiste nessa necessidade da obrigatoriedade da lei, né, em que pese a norma também o obriga, exatamente por isso, porque no caso específico do Gran Parque, nós temos um parceiro que atuou lá, contratado pelo condomínio, acompanhou toda a obra de reestruturação da edificação e, segundo entendimento dele, se qualquer profissional minimamente qualificado tivesse feito uma inspeção predial antes, teria detectado o risco do colapso e, muito provavelmente, a tragédia não teria acontecido, né? Providências seriam ser tomadas. Mas, infelizmente, de novo, a prevenção ela é levada a terceiro, quarto plano, né? A gente tem conhecimento diário, a gente ouve diariamente dos síndicos, mas eu levei o plano de manutenção, eu levei a proposta de manutenção dessa ou daquela situação para um AGE e não foi aprovado, né? Eu já estou até fugindo do caso Gran Parque, a gente volta lá, mas esse é um assunto que eu queria reforçar, né? O doutor Wander deixou muito claro na live passada, no programa passado, que o síndico não precisa e não tem a obrigação de depender de uma aprovação da AGE para executar a manutenção. Muito pelo contrário, ele tem a obrigação de dar a manutenção. Então, independente de querer ou não querer, o síndico tem que fazer a manutenção, né? Esse também é o entendimento da senhora? Com certeza, até porque é um entendimento que está na lei, é uma ordem expressa, situada no artigo 348 do Código Civil. Então, no Código Civil, fala lá das obrigações. Obrigação não é uma faculdade, é obrigação. Então, preceitua lá que a manutenção ela tem que ser emitida, ela tem que ser feita. E se ela não é feita e acontece alguma coisa, o síndico também responde. O síndico pode ser acionado tanto na esfera civil quanto também na esfera criminal. E agora outra coisa, o condomínio, um prédio, ele tem que ser tratado como uma empresa. E quem são os seus consumidores? Seus consumidores são os proprietários de cada uma unidade. Então tem que se tomar cuidado aí também, porque no Código de Defesa do Consumidor, no finalzinho dele, entre os artigos 60 a 80, mais ou menos, preconiza sobre ações criminais cometidas contra os consumidores. Então, o síndico que não faz manutenção está cometendo crime. E aí a gente tem que passear pelo Código Civil, pelo Código Penal, pelo CDC, que é o Código de Direito do Consumidor, pelas normas que regem os condomínios, as incorporações, justamente para quê? Para fazer com que se cumpra a lei, entendeu? E responsabilizar aquele que não estiver fazendo. Então, se o síndico ele tem o dever de agir e não faz, ele comete o crime de omissão, ele vai ser responsabilizado por isso. Eu gostaria realmente de enfatizar isso, porque por falta de conhecimento jurídico, né, por muitas das vezes eu simplesmente não pude rebater, né, a informação, porque cobrando do síndico a não ter feito alguma manutenção, a informação que tive é simplesmente que a AGE não aprovou, né? Então, efetivamente, isso não é desculpa, né? O síndico ele é obrigado a fazer. Aonde ele vai resolver a questão financeira é um problema dele, né? Até porque, lembrando aos senhores síndicos e síndicas, existem muitas empresas hoje que disponibilizam recursos, empréstimos, né, a juros muito baixos para condomínios, especificamente para condomínios, para obra em condomínios. Então, não em hipótese nenhuma hoje plausível que alguém alegue não executar a manutenção porque não tem recursos.
ele é obrigado a executar e pode ser responsabilizado civil e criminalmente por isso, correto, doutora? Sim, 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 com certeza. E se ele não quer ser responsabilizado, ele tem que fazer o trabalho dele. Ou então, ele que renuncia ao cargo e deixe para outro essa bomba, porque é uma bomba relógio. Uma hora ela vai explodir. Eu tô vendo um caso parecido. O síndico nunca fez manutenção, a outra síndica pegou a administração e agora está com esse problema. Eu costumo dizer sempre aqui, síndico, e também nas AGEs, onde eu participo, na grande maioria, a semana inteira a gente participando de AGE, síndico é uma profissão de alto risco, né? Ele está sempre sujeito a muitos riscos. Mais efetivamente, o que a gente insiste é que o síndico morador, né, como se usa chamar, né, não o síndico que não é um síndico profissional, ele efetivamente precisa se qualificar, né? Ele precisa conhecer das normas, conhecer do direito, conhecer da legalidade, por quê? Porque não, pelo que é claro na justiça brasileira, não cabe a ele alegar um desconhecimento da legislação para dizer que não executou, não é isso? Mas ele não necessariamente, ele não precisa ser um conhecedor de tudo. Ele pode ter uma equipe multidisciplinar que contribua com ele, porque é como se matar alguém, eu matei, eu não sabia que podia matar, que não podia matar. Você não pode cometer determinado crime e alegar que não sabia, que aquilo não podia ser feito. Então, não necessariamente o síndico ele tem que saber de tudo, mas ele tem que saber que, se ele não sabe de tudo, ele tem que ter uma equipe multidisciplinar para contribuir com a administração dele. Lembrando também que o síndico ele escolhe ser síndico. Sim. Então, ele não é obrigado, né? Não tem ninguém que bota a arma na cabeça dele para ser. Então, exatamente. Então, ele não precisa. Eu não quero dor de cabeça. Não se candidate para isso. Entendeu? Entendi. Então, tem essa situação aí. Ok. Voltando na questão do Gran Park, só porque, de novo, é um caso emblemático, né? Onde houve o falecimento de uma pessoa, então, necessariamente, quem foi responsável ou quem deu causa a isso deve estar sendo processado criminalmente, não é isso? Não, com certeza já estão sendo processados criminalmente. Oi. Pelo que eu fiquei sabendo, são quatro engenheiros que estão sendo processados criminalmente. Por quê? Porque houve essa morte. Sim. Se não tivesse havido a morte, possivelmente seriam só responsabilizados civilmente. E, assim, eu fiquei realmente admirada com a atitude da construtora na época, que prontamente se manifestou, aceitou o seu erro, porque muitas se ocultam, negam até os últimos recursos, né? Então, eu fiquei assim, poxa, que legal, a construtora ela admitiu o seu erro e tentou reparar o máximo que pôde. Pode ser que sofreu uma ação ou outra civilmente, mas, no geral, no que foi noticiado, ela assumiu a hospedagem das pessoas. Então, eu realmente fiquei assim, feliz, né? Assumiu o erro, né? Porque muitas somente se negam. Vê o negócio acontecendo, vê a situação acontecendo, caindo, o prédio está caindo, mas não, estão lá negando, nega até o último recurso. Essa é a realidade. É verdade. Nesse caso específico, tem duas situações bastante relevantes aí, que é importante, a gente já falou aqui, mas eu gosto sempre de estar repetindo, né? Primeiro, no caso do Gran Park, a incorporadora era a Cirela, que é uma empresa nacional com ações em bolsa, né, com grande poderio econômico, né? E a empresa, a construtora, era a construtora Encortel, que é uma empresa nacional, uma empresa aqui do estado, né?
Os números que a gente tem são de que foram gastos lá 183 milhões de reais para refazer toda a estrutura do prédio, que, na verdade, até que se comenta hoje, aquele deve ser o prédio mais seguro do Estado, né? Porque foi feita uma nova estrutura por fora dele para recompor e reforçar toda aquela estrutura que já existia e que tendia ao colapso em função das patologias que foram identificadas. Mas, efetivamente, exatamente a Cirela, ela não se opôs, ela concordou. A empresa que é a nossa parceira, ela foi contratada pelo condomínio, fez todas as recomendações possíveis e foi atendido em todas as recomendações técnicas necessárias para se manter a qualidade, a segurança da construção, né? Por isso que efetivamente houve as pessoas voltaram a habitar, né? Houve algumas pessoas que disseram que não teriam coragem e tal, mas com certeza é um dos prédios mais seguros que existe hoje. O que pesa, né? O que cabe à incorporadora nesse caso aí, né? Seria buscar a responsabilidade da construtora, né? Mas isso é um problema dela. Então, senhores síndicos e gestores de condomínio e todos que nos ouvem, responsabilidade de correção de erros construtivos é exclusiva da incorporadora e não da construtora, né? Eu estou cansado de ver advogados ajuizar a ação contra a construtora sem mencionar a incorporadora. Isso é um erro grave, né? Muitas das vezes os próprios juízes também não se dão conta disso. Eu já vi casos nesse sentido e, infelizmente, está em total desacordo com a legislação. Responsável é a incorporadora. A prova disso é que, se você for ao cartório tirar uma certidão de inteiro teor da matrícula-mãe, né, que a gente considera como a certidão de nascimento da edificação, você vai identificar lá apenas a incorporadora. A construtora, ela não é citada em momento algum. Por quê? Porque não ela é a responsável. A incorporadora, sim, ela é a responsável. Ok? Bom, agora, voltando ao outro assunto da questão da contaminação que a gente colocou, conversando hoje com um profissional da mídia, né? Depois que eu expliquei a ele tudo o que estava acontecendo, ele não é daqui, ele é de fora, ele é de São Paulo, ele usou um exemplo que eu realmente tenho em mente sempre, né? A gente vê já quase que constantemente, já não chama nem atenção mais, empresas automobilísticas, quando tem detecta alguma situação anormal em alguma peça, em alguma situação, o que elas fazem? Um recall, né? Elas chamam a todos os adquirentes daqueles carros, daqueles modelos, para que eles voltem à concessionária e façam uma revisão, façam a substituição da peça. Isso já se tornou banal, né? Todo jornal você costuma ver, né? Sempre tem essa chamada, né? No caso da construção civil, no meu entender, também deveria acontecer isso. Se existe um risco, né? Se existe uma contaminação comprovada, as empresas envolvidas, no meu entender, têm a obrigação de buscar chamar os responsáveis pelas edificações, né? Identificar as edificações e chamar aqueles que estão responsáveis por ela, para que se tome um cuidado redobrado na questão da inspeção predial, né? A senhora concorda com isso? Sim, com certeza. Seria o melhor dos mundos, né? Se cada um assumisse a sua responsabilidade e por ela pagasse, sem ter que a gente ir para o judiciário ficar mendigando o direito. Então, só que aí tem uma diferença, né? Quando tem algum problema que acontece um recall em peças de carro, em questões automobilísticas, a gente está falando de um valor infinitamente menor do que em relação aos milhões, né? Que quando tem algum problema aí, para cima de 4, 5 milhões. Então, isso envolve muito dinheiro, infelizmente. Então, é por isso que, na maioria dos problemas, as coisas não acontecem.
né, essa questão aí desse recall aí para a questão imobiliária, porque o gasto é muito maior, é infinitamente maior. Então, eles esperam, paga para ver e vai para a justiça e fica naquela questão de empurrar, negar até o último recurso. Mas a senhora concorda comigo que o risco é inerente à atividade, né? Com certeza, Obviamente, a grande maioria dos incorporadores tem envolvido somas muito grandes, né? com certeza. Então, se ele está naquela atividade, ele tem. Ou acho que ele tem duas opções, né? Ou atende às normas, executa corretamente a sua edificação, né? Ou se negligenciar nessa fase, pelo menos depois da água derramada, tenta juntar ela de forma mais precisa, né? Mas infelizmente, Exatamente. se não existe essa possibilidade, acaba realmente a adquirentes, né? Lembrando sempre, e eu repito sempre, num caso que a senhora conhece, os adquirentes eles não estão comprando ali um objeto, não estão comprando um carro que você até tem vontade, né? Mas eles estão comprando, na maioria das vezes, o sonho da vida deles, né? O imóvel, na grande maioria, né? Óbvio que tem as exceções, que podem ter muitos, que tem imóveis de muito valor, mas na grande maioria das vezes, né, a gente vê Está que as tudo pessoas que líquido. estão comprando aquilo ali, eles estão comprando o sonho da vida deles, né? E aí você comprar um sonho e receber um pesadelo, muitas das vezes é muito desgastante ver essa situação. O que eu observo na maioria das vezes nas AGS é que as pessoas tendem a não acreditar que aquilo está acontecendo, né? Tentam a negar, né? Aquela história do negacionismo que Bolsonaro repete todo dia na televisão aí, né? Mas é basicamente isso. A pessoa está tão desmotivada, teve uma decepção tão grande que ela tenta negar que aquilo efetivamente está acontecendo para não acreditar que houve, que foi lesada da forma como está sendo. Não é isso? Sim, com certeza. E É muito aí, triste, né? Inclusive, no tempo lá que houve aquele desabamento lá no Grand Parque, eu tive conhecimento de um juiz que ele tinha vendido a casa dele na Mata da Praia. Ele tinha acabado de vender a casa. E ele comprou um apartamento lá e coisa assim de semanas ele teve que deixar. E ele estava assim, um juiz, tá? Ele estava desolado. E ele não sabia o que ele ia fazer da vida dele, porque ele falou, eu vendi a casa que eu tinha. E assim, tudo bem que ele tem, né, uma questão financeira confortável, né, um juiz, mas imagina, ele passou na pele o que muitos normais passam. Então, mas assim, ele deve ter imaginado, deve ter sentido, deve ter sido horrível, é horrível a situação, e a que infelizmente acontece na grande maioria, né? Só que a grande maioria são pessoas que é, conseguem cumprir, né, realizar o sonho da casa própria e com muito custo consegue, não verifica a idoneidade e às vezes até a empresa, uma empresa grande, uma empresa idônea, mas que acontece essa situação. Nesse edifício especial, né, que a gente sabe, é situado num bairro bom, num local nobre, e está essa situação, passando por isso. Então, é triste, é doído, a gente fica assim com a sensação de impotência, porque a gente depende, e muitas vezes a gente vê a demora judicial. Eu também não estou aqui para culpar os juízes, os promotores, mas sim aquela questão que eu já te falei anteriormente, o direito de peticionar faz com que algumas ações sejam banalizadas, entendeu? Então, não deveria ser assim, entendeu? Mas, infelizmente, e isso tudo contribui para aquilo que realmente é necessário seja
dado a atenção necessária. Entendeu? Nesse caso que a senhora citou, me lembra duas situações bem características, né? Se o juiz, né, que teoricamente tem um poder maior do que nós, né? A gente brinca muito que tem juiz que não se acha que é Deus, como é que é? Não é assim. Não pensa que acha, tem Ele certeza tem que é Deus. certeza, né? Que é Deus, né? É brincadeira, mas é o que a gente vê. Mas se um juiz, né, com todo o poder que tem, ele se sente desmotivado nessa situação aí, você imagina um cidadão comum, né, que não tem todo esse poder, né? E um detalhe importante, agora no quarto CONASE, lá em São Paulo, o Sérgio teve a felicidade de também, o Dr. Wander estava lá fazendo palestra, mas ele também convidou o Dr. Márcio é um sobrenome difícil, Ratkovski, que, segundo eles mesmos se apresentaram lá, junto com o sócio dele, é o maior escritório de advocacia na área condominial do país, né? Eles estão se unindo, dois escritórios, tornando-se o maior, né? E o que ele quis demonstrar é que, a nível de São Paulo, a grande maioria dos magistrados, eles moravam em casas, né? Porque São Paulo ainda tem essa opção de casa de rua e tudo mais, né? Não só condomínios. Mas que, no decorrer do tempo, por causa de segurança e tudo mais, a grande maioria dos juízes passaram a habitar em apartamentos, né? E aí ele mesmo comentou que ele começou a fazer uma pesquisa de mercado, alguma coisa parecida, né? Toda vez que ele chegava, todo dia que ele chegava para uma audiência, ele perguntava ao juiz: você mora em casa, mora em apartamento, né? E aí ele começou a observar que a grande maioria passou a morar em apartamento. E, em função disso, essas questões condominiais, segundo a afirmação dele, elas passaram a ter um reflexo, uma solução mais ágil, um entendimento mais a nível não da leitura simples da lei, né, mas de entendimentos que às vezes sequer estavam na legislação. Ele deu um exemplo lá de alguma coisa que estava na legislação inglesa e que ele arguiu como tese, e o juiz, por estar dentro de um imóvel, ou estar morando numa edificação onde ele já tinha sentido uma situação semelhante, né, aceitou completamente, salvo engano, a situação que ele utilizou é que um proprietário de um imóvel utilizava as áreas de lazer do prédio de forma totalmente arbitrária, criando problemas e tudo mais, né? E na legislação brasileira, salvo engano, não existe uma determinação legal, não existe um instrumento legal que possa fazer essa pessoa não entrar mais no prédio, né? E aí, em função dessa arguição que ele fez, né, demonstrando o risco que essa pessoa causava ao condomínio, ele conseguiu comprovar que essa pessoa não podia, e o juiz determinou 24 horas para que ele nunca mais entrasse dentro do prédio, né? Não tomou o imóvel dele, né? O imóvel continuou, a propriedade continua dele, mas ele nunca mais pôde acessar o prédio, né? Então, e depois, inclusive, segundo ele mencionou, isso foi ratificado pelo tribunal. Então, isso demonstra também uma esperança de que a nossa justiça tem alguma possibilidade de estar enxergando isso, né? Nós temos uma situação, mais especificamente nos casos mais complicados que a gente tem, de comprometimento da estrutura, onde lá antigamente tinham dois, um já vendeu e saiu, e ainda continua um magistrado lá. Mas, infelizmente, ou felizmente, para a incorporadora, ele não se envolve, né? Eu acho ainda que continuo achando que é a questão do negacionismo, né? Não acreditar que a situação pode acontecer e simplesmente deixar fluir, né? Não, só uma observação. O juiz, necessariamente,
ele não pode agir de ofício. Então, se esse juiz ele tem um apartamento neste edifício e acontece alguma coisa que ele queira agir, ele não pode, ele como autoridade, magistrado, ele não pode agir. Ele é impedido por lei. Então, existe no nosso direito o princípio da inércia jurisdicional. Por exemplo, o juiz, embora na hierarquia entre magistrado, advogado, não haja a hierarquia, sim, somos todos iguais, né? Estamos todos no mesmo patamar. Se eu, Camille, precisar de entrar na justiça contra alguém, eu, Camille, posso advogar em causa própria. Eu posso. Sim. O juiz, não. Ele não pode. Para ele querer processar alguém, ele precisa necessariamente de contratar um advogado para falar em nome dele. Então, se esse juiz ele não se envolve, não pode ser também por conta do negacionismo, ele não quer perder o dinheiro que ele investiu ali. E porque ele acredita que Deus vai fazer um milagre. Mas, mas nesse caso, é porque ele é movido pelo princípio da inércia. Agora, também, outra questão. Se tem alguma coisa acontecendo no processo, eu canso de ouvir isso, Maurício. Não é brincadeira, as pessoas falam assim. Mas está lá, doutora, o juiz sabe, está lá. Sim, o juiz sabe o que aconteceu? Não, ele não sabe. Aí eu tenho que explicar que o juiz... Mas eu estava passando um exemplo. Eu estava passando, o juiz viu, eu conheço o juiz e eu vi que ele viu. Se não tiver o advogado para peticionar e avisar que determinada coisa aconteceu, o juiz não pode, de ofício, falar, não, eu vi, eu estava lá, eu sou testemunha. Ele tem que ser provocado, né? Por conta do princípio da inércia. Então, ele tem que ser provocado, ele tem que ser comunicado. Porque se não falarem, por mais que o juiz pegue o papel e veja que o advogado está fazendo um monte de coisa errada, estou dando um exemplo, não estou falando de caso nenhum. O juiz, o máximo que ele vai poder falar é com o assessor assim, meu Deus do céu, esse advogado está onde com a cabeça? Ele não vai poder se manifestar. Entendi. Porque se ele se manifestar, ele pode ser julgado suspeito. Entendeu? Então, por conta do princípio da inércia jurisdicional, ele não pode. E ele também não pode, de ofício, falar, eu sou juiz e vou fazer assim, assim, assado. Por quê? Porque tem procedimentos. O processo é aquele material que você vai lá, peticiona, joga lá na justiça. E, a partir disso, tem os procedimentos. Então, são esses procedimentos que torna o processo lento. Entendi. Mas piorar, só finalizando, para piorar mais ainda, quem conhece o sistema utiliza-se dele para arrastar o processo, para fazer demorar o processo. Então, essa daí a situação. Então, deixar claro para os advogados que atuam, principalmente em casos assim, que sejam positivos, a fim de que vá lá, cobre, se faça presente, se faça ser visto, e se faça ser também chato. Tem promotores em Vila Velha aqui, de casos de clientes, que ele já me olha e fala, oi, doutor. Porque tem que ser assim. Você... Não, doutor, eu estou aqui, ó, estou aqui, já peticionei lá, viu, doutor? Olha lá para mim. Então, eu já fico assim. Por quê? Porque tem que ser assim.
Entendeu? Eu não vou confiar o meu objetivo, eu quero alcançar um objetivo. Não vou confiar o meu objetivo dele, como diz o ditado, quem não é visto não é lembrado. Então eu me faço lembrar porque eu quero atingir o meu objetivo. Claro. Mas esse assunto que eu comentei, no sentido de existirem, né, magistrados dentro desse imóvel, não seria nem no sentido de haver uma interferência, né? E aí no sentido mais amplo da questão de participação dos condôminos, né? A gente observa que, por exemplo, nessa edificação com 198 unidades, as AGS, quando muito, tem 20, 30 pessoas, né? É muito pouca representatividade, né? Isso não é específico desse, é de forma geral, né? As pessoas se preocupam muito pouco com o seu imóvel, com a sua, como diz alguns síndicos, você quer ver aparecer gente, é só você dizer que vai colocar cota extra, né? Aí aparece um monte de gente para ser contra a cota extra, mas efetivamente a participação, né? A minha, vamos dizer, crítica a essa situação é que, com o conhecimento que eles têm, eles poderiam muito bem estar apoiando o condomínio, né, no andamento do seu processo, né? Isso efetivamente não acontece, né? E uma última questão que eu gostaria de tratar com a senhora aproveitando, já que nós estamos falando dos magistrados, existe também o ditado que o juiz a ele não cabe simplesmente ser honesto, ele precisa parecer honesto, não é isso? E aí, nesse sentido, é que eu faço uma correlação com um perito, né? Um perito, ele não só deve ser imparcial, mas também ele precisa parecer imparcial, né? Porque são aparentemente duas coisas similares, mas que às vezes na prática isso não acontece. A senhora entende desse jeito também? Sim, entendo, sim, perfeitamente, concordo. E se há indícios de que houve um laudo que o perito ele foi parcial, beneficiando uma parte em detrimento da realidade, como eu te falei, o juiz não sabe de tudo. Então, os fatos têm que ser levados ao conhecimento do juiz, através do advogado. Esse laudo ele deve ser pedido, o julgamento dele suspeito, e, havendo essa suspeição, pega-se todas as provas que tem dessa suspeição, joga no processo, mostra a realidade fática que está por detrás do conhecimento do juiz, que ele não sabe, e, posteriormente, responsabilizar criminalmente esse perito, porque emitiu documento falso. Nossa lei preconiza isso também. Até porque, na verdade, o perito ele está fazendo, às vezes, do juiz, não é isso? Porque o juiz determina uma perícia, um profissional qualificado, né? Seja na área da engenharia ou qualquer outra, né? Para elaborar aquele trabalho, exatamente porque ele admite que ele não tem condições de fazer por falta de conhecimento, né? Exatamente. O perito, ele, quando o juiz nomeia um perito, é justamente para ele fazer as vezes do juiz, no sentido de dar ao juiz o conhecimento que ele precisa para julgar determinada causa. E se a confecção de um documento falso, o juiz sendo levado ao erro, pode gerar grandes problemas. Né? Então, aí tem a questão da falsidade documental, que aí, no caso, o perito que faz isso com dolo, com a intenção, porque a gente tem que analisar a intenção, faz isso com dolo, com a intenção de beneficiar uma parte em detrimento de outras, com certeza esse perito ele tem que ser responsabilizado criminalmente. Ok. Doutora Camille, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua atenção, agradeço as explicações que foram dadas, acredito que
a gente trouxe mais conhecimento, e o nosso objetivo é esse, né? Na engenharia predial, dar a esses síndicos, gestores de condomínio, toda a orientação no sentido de que possam atuar corretamente, possam atender corretamente, né? Deixo a palavra com a senhora para fazer as suas manifestações finais e agradecimentos, por favor. Sim. Ressaltar a importância que o advogado tem de ser enérgico. Nesse caso atuante, aí... né? Oi? Ser atuante, né? Sim, ser enérgico, atuante, porque se a gente só esperar a morosidade judicial, o processo ele avança anos, assim como a gente observa a existência de processos há mais de 20, 30 anos que ainda estão tramitando, e tentar buscar fazer valer a lei no sentido de reparar essas violações ao direito, principalmente do consumidor, porque não se pode esquecer que cada proprietário de uma unidade de apartamento, ela é um consumidor, entendeu? E que acaba tendo, né, todo esse transtorno por conta de um direito que a gente vê que está sendo violado, e as construtoras, né, as incorporadoras, negam se beneficiando do sistema que é lento. Ok. Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação. A gente espera contar com outras participações, né, trazendo aqui essas informações. Agradecer ao Sérgio Craveiro, que é o CEO da TV Síndico Online. Hoje está em trânsito, salvo engano, no final da tarde ele estava na Bahia, em Porto Seguro, indo para outro lugar. Ele roda esse Brasil todo, fazendo exatamente isso, orientando síndicos, dando treinamento e tantas outras situações que realmente ele é muito bom nisso, né? Então, a todos que nos assistiram, os agradecimentos. O nosso link lá no Instagram está lá, todos os programas que nós fizemos estão gravados, estão à disposição de todos que quiserem ouvir, e tem muito conteúdo e muita informação importante para que todos vocês possam estar sendo orientados, e também nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos através do Instagram, através dos nossos telefones, estamos à disposição. Então, doutora, muito obrigado. Um abraço, Sérgio. Um abraço a todos. Boa noite. Tchau, tchau.